Notícias do momento. Aqui você fica bem informado. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, arquivou um processo do presidente eleito Jair Bolsonaro contra o deputado federal João Willis por calúnia e injúria. A íntegra da decisão ainda não foi divulgada, de acordo com informações disponíveis na consulta processual do Supremo Tribunal Federal. Celso de Mello decidiu arquivar o processo por extinção de punibilidade. Bolsonaro entrou com queixa-crime em fevereiro deste ano. De acordo com a defesa do deputado, Willis não estava protegido pela imunidade parlamentar ao se referir a Bolsonaro, mesmo sem citar seu nome, como fascista, burro e racista, corrupto e canalha, entre outros adjetivos, em uma entrevista ao jornal cearense O Povo em agosto de 2017. Ainda sem mencionar o nome de Bolsonaro, o deputado do PSOL também disse na entrevista que esse deputado ganhou dinheiro da JBS e lavou esse dinheiro, tirou da conta dele e devolveu para o partido, e o partido devolveu para a conta dele. Para a defesa de Jair Bolsonaro, apesar de Willis não ter dito o nome do presidente eleito, não resta dúvida de que o deputado do PSOL quis se referir ao adversário político. O advogado de Bolsonaro no processo é Gustavo Bebiano, que foi nomeado para a Secretaria-Geral da Presidência. A defesa de Willis afirma no processo que suas declarações na entrevista estão intimamente ligadas ao exercício de seu mandato parlamentar e, por consequência, protegidas pela imunidade parlamentar. As advogadas que defenderam o deputado do PSOL também dizem que o nome de Bolsonaro estava na lista de Furnas, que revelaria supostos beneficiários de esquemas de corrupção na estatal de energia elétrica. A defesa menciona ainda que Bolsonaro recebeu por meio de seu então partido, o PP, uma doação de R$200 mil nas eleições de 2014 e que os recursos vieram originalmente da JBS. Bolsonaro devolveu o dinheiro ao partido, que por sua vez fez nova doação ao então candidato a deputado federal, mas sem menção a um doador originário. Também estão presentes na peça da defesa de Willis declarações antigas de Bolsonaro a favor da tortura e de mortes na ditadura militar brasileira e contra quilombolas. Em maio, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou a favor do recebimento da queixa-crime apenas para o crime de calúnia, alegando que não havia até aquele momento evidência do envolvimento de Bolsonaro nas irregularidades ligadas à JBS. Em abril deste ano, o mesmo ministro Celso de Mello arquivou um processo de Willis contra Bolsonaro. O deputado do PSOL disse ter sido chamado de idiota e imbecil durante uma sessão da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O magistrado entendeu na ocasião que Bolsonaro estava protegido pela imunidade parlamentar. Os embates na justiça fazem parte de um histórico amplo de desavenças entre os dois políticos. Durante a votação do impeachment de Dilma, em 2016, Willis cuspiu em direção a Bolsonaro. O deputado do PSOL disse ter sido insultado pelo adversário. As informações são do portal de notícias UOL. Notícia internacional: os líderes do G20 encontraram pontos de entendimento mínimos para o comunicado final de sua reunião de cúpula em Buenos Aires e as divisões ficaram aparentes. A declaração praticamente não trouxe compromissos concretos em questões-chave, como comércio e clima, e sob pressão dos Estados Unidos, evitou qualquer referência ao protecionismo e reconheceu o desacordo de Washington com o combate às mudanças climáticas. Após 2 dias de reunião, os principais pontos da declaração que encerrou o encontro de lideranças em Buenos Aires foram mudanças climáticas. Os membros do G20 signatários do Acordo de Paris sobre o clima, todos, menos os Estados Unidos, defenderam a implementação completa do pacto,
que classificaram de irreversível. Os participantes tomaram notas sem compromisso dos chamados de cientistas na ONU para se aprovar uma meta mais ambiciosa de redução do aquecimento global em 1,5 graus, acima dos níveis anteriores à Revolução Industrial. Os Estados Unidos reiteraram a sua saída do acordo e reafirmaram seu forte compromisso com o crescimento econômico e o acesso à energia e segurança, usando todas as tecnologias e fontes energéticas disponíveis e protegendo o meio ambiente. Comércio. Em linha com a visão da Casa Branca, o G20 indicou que as organizações multilaterais de comércio não cumprem seus objetivos de promoção do crescimento e geração de emprego. Assim como em seu primeiro comunicado em 2008, o G20 citou a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que deseja reformar para melhorar o seu funcionamento. FMI. O Fundo Monetário Internacional foi considerado crucial para a segurança econômica global. O texto defende prover ao órgão fundos adequados e concluir o processo de reforma de cotas para as reuniões do órgão na Primavera Boreal de 2019. As cotas determinam o peso, o direito a voto de cada membro. Corrupção. O G20 se compromete a prevenir e lutar contra a corrupção. Igualdade de gênero. O G20 voltou a se comprometer com a redução da desigualdade de gênero no mercado de trabalho em 25% para 2025. Seus membros também farão um esforço maior para melhorar a educação das meninas. Por último, futuro do trabalho. Ao apontar que as novas tecnologias irão transformar o mercado de trabalho, o G20 fez um chamado por um cenário inclusivo, justo e sustentável no futuro. As informações são da agência de notícias internacional France Press. No começo da noite deste sábado, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, suspendeu o sigilo do pedido de prisão do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e permitiu que grampos telefônicos e bilhetes que citam o nome do político fossem revelados. O documento da Polícia Federal revela 2 conversas telefônicas de Pezão. Na primeira, um político liga para o governador e explica que Sérgio Cabral teria se recusado a passar por uma revista na penitenciária de Bangu e por isso poderia ser punido. Na segunda, o político liga para o diretor da penitenciária e pede para aliviar a situação de Cabral. Nos documentos do pedido de prisão ainda aparecem bilhetes em que o nome e codinomes do comandante do estado do Rio de Janeiro aparece diversas vezes ao lado de números. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, são provas de recebimento de propina mensais. No total, o político do MDB teria recebido cerca de 2 milhões apenas nesses pagamentos. Para o Ministério Público Federal, Pezão não só fez parte do esquema de corrupção de Sérgio Cabral, como também desenvolveu um mecanismo próprio de desvios quando seu antecessor deixou o poder. Também, segundo o próprio Ministério Público, há provas documentais do pagamento em espécie a Pezão de quase 40 milhões de reais em valores de hoje, entre 2007 e 2015. De acordo com a Polícia Federal, ele cobrava até 8% de propina dos contratos do governo em benefício próprio. De acordo com o Ministério Público, o valor é incompatível com o patrimônio declarado pelo MDBista à Receita Federal. Na avaliação da Força-Tarefa da Lava Jato, solto, o governador Pezão poderia dificultar ainda mais a recuperação dos valores, além de dissipar o patrimônio adquirido em decorrência da prática criminosa. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema de corrupção ainda está ativo. Com informações do portal de notícias IG.
A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar se o economista Paulo Guedes, futuro ministro da Economia do governo Bolsonaro, cometeu irregularidades na gestão financeira de fundos de investimento. A Polícia Federal atendeu o pedido do Ministério Público Federal, que havia requisitado o inquérito em outubro. Em nota, a defesa de Paulo Guedes afirmou que ele agiu corretamente em todas as operações envolvendo fundos. Abre aspas, a defesa de Paulo Guedes reafirma a lisura de todas as operações do fundo que, diga-se de passagem, deu lucro aos cotistas, incluindo os fundos de pensão. Espera também que a investigação, agora corretamente conduzida no âmbito da Polícia Federal, apure as incoerências do relatório irregular produzido na Previc. Fecha aspas, disseram os advogados do economista. A partir de janeiro, quando virar ministro, a apuração preliminar sobre Paulo Guedes poderá ser reavaliada pela Procuradoria-Geral da República, em razão do foro privilegiado que ele passará a ter. Mas como o Supremo Tribunal Federal limitou o foro para suspeitas relacionadas ao cargo, inclusive para ministros de Estado, a expectativa é de que essa investigação prossiga mesmo na primeira instância. A Polícia Federal vai apurar se os investimentos dos fundos foram aprovados sem análise adequada e se geraram lucros excessivos a Guedes. Também vai verificar a aplicação de recursos recebidos por Paulo Guedes dos fundos. No procedimento já aberto pelo Ministério Público Federal está previsto um depoimento de Paulo Guedes na próxima quarta-feira. De acordo com o Ministério Público, 2 fundos de investimentos criados por Paulo Guedes tinham a promessa de receber R$1 bilhão de 7 fundos de pensão a partir de 2009. A investigação não aponta quanto deste dinheiro foi, de fato, investido. No primeiro ano, 2009, os investimentos dos fundos de pensão somaram mais de R$60 milhões. Chamou a atenção dos investigadores que os 4 fundos de pensão que mais investiram com Paulo Guedes na época são hoje alvos de operações de forças-tarefas, com foco nesta modalidade de investimento. Em entrevista neste sábado, após solenidade de formatura de cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que desconhece investigação a respeito de Paulo Guedes, seu futuro ministro da Economia. As informações são do portal de notícias G1. Obrigado pela audiência. Participe com seus comentários. Dê seu like e ajude o canal. Inscreva-se e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos.